Eu acho que a história são vários fragmentos, né? E vários fragmentos do cotidiano. Isso precisa ser contado. Não dá para só uma pessoa contar a história que ela quer contar, do jeito que ela quer contar, como ela quer contar, apagando, esquecendo as outras pessoas que foram protagonistas dessa história. A gente tem, enquanto mulher preta, uma identidade, enquanto pessoas pretas, também uma identidade ligada desde o nosso nascimento. Então é meio esse lugar de reencontro, um lugar de reconexão e cura, quando a gente se descobre negra. Na verdade, os livros, os grandes memoriais, eles são recheados de heróis, né? Uns mais condecorados, digamos assim, outros menos, né? É o jeito que a gente está acostumado a ouvir, é o jeito que quase é uma forma de contar a história, na verdade, que vai se reproduzindo, está nos livros de um jeito, muda-se um pouquinho, muda o desenho, mas você vai reproduzindo sempre a mesma história. Talvez esse não seja tanto problema, o problema é que a gente tem sempre os mesmos heróis apagando as histórias. São sempre os mesmos heróis citados, os mesmos heróis reproduzidos, sabe? Ratificados como se fosse a única história. O perigo de ter uma história única, né? Santos é uma cidade que faz parte de um território nacional, que é um território racista. O Brasil é um país racista, né? E esse racismo é um racismo estrutural e que opera através de diversos tentáculos. Um deles é o apagamento. A história dos escravizados, as histórias dos libertos, as histórias dos fugidos, as histórias dos forros, as histórias do pós-abolição, né? Ali onde se conta a história de determinada praça, do Outeiro de Santa Catarina, onde nasceu a cidade, vamos supor, eu estou pegando o Outeiro, ali onde se destaca o prédio da alfândega atual, que é um prédio muito bonito mesmo, uma beleza, a Bolsa do Café é linda, maravilhosa, mas ali também havia circulação de pessoas, havia relações pessoais diferentes, que não só a grande elite, havia exploração de pessoas. Então, é um mundo que circula ali, não há só os heróis, entendeu? Não são só essas pessoas destacadas. Onde ficaram os escravizados? Então, há um projeto político de apagamento, né? Esse projeto político de apagamento, ele traz uma narrativa única, que só conta uma parte da história, em todos os pontos dessa linha histórica que existe, a gente não existe uma narrativa que traga o protagonismo negro. Meu nome é Ana Amélia, eu trabalho como gestora cultural na Associação Cultural Afroqueto, sou contramestre no Afroqueto, vice-presidente do Conselho de Igualdade Racial na cidade de Guarujá. Meu nome é Severo Augusto, tenho 24 anos, sou rapper, modelo, diretor criativo e trabalho desenvolvendo conceito mesmo, em cima das minhas obras, das minhas músicas, das direções que eu faço. Meu nome é Marília, eu tenho 34 anos, eu sou educadora, trabalho com ensino de língua inglesa e também desenvolvo um trabalho artístico com multilinguagem, dança, canto, música. Mauro Maria de Assis, sou estivador, músico. Me chamo Roberto Teles de Oliveira. Nascido na cidade de Santa Rosa de Lima, estado de Sergipe. Chegando aqui na Baixada Santista em 8/6 de 1962. Cheguei com o objetivo, como todo jovem na época, né? Em busca de trabalho. Eita, além de causar no rolê, fotógrafo rebelde, artesã por excelência,
mulher preta para ninguém ficar com dúvida, arte educadora, quituteira, macumbeira, sou do fronte. Essa é a Beth Nagô. Fabrício, sou artista visual e tenho 30 anos. Cíntia Nilina Silvinacio, sou assistente social, poeta periférica, produtora cultural, ambientalista e sobrevivente. Eu sou filha de Samba Calunga, sou mãe, filha, neta, neta de imigrantes de Alagoas, que vieram para Praia Grande há 54 anos, e netas também de imigrantes do Vale do Ribeira, de uma região chamada Eldorado, região quilombola. Então, Memórias Narrativas e Tecnologias Negras da Baixada Santista começa assim, a ser encapsulado enquanto projeto em 2020, final de 2019, início de 2020. A gente manda uma proposta para o Instituto Ibirapitanga, que trabalha com essa questão da equidade racial. E a nossa proposta é, nesse lugar da memória, evidenciar esse protagonismo negro aqui na Baixada Santista através de algumas ações, como residências artísticas, encontros formativos, prototipagens tecnológicas e intervenções também no território. Então, a gente, através da metodologia do Lab, porque o projeto é o Lab Procomum, a gente convoca alguns grupos de trabalho, então é convocado uma inteligência coletiva a pensar o quanto que a gente pode atuar e quanto que a gente pode propor nesse sentido da afirmação da memória, do protagonismo negro e de ações voltadas para a equidade racial. Conhecemos no final, em meados de 2019, esse pessoal acreditou na possibilidade, no potencial para fazer a pesquisa, E aí me deram essa oportunidade de trabalhar dentro desse projeto do Memórias Narrativas e Tecnologias Negras. E a partir daí, a concepção, na verdade, primeiro foi caótica do meu ponto de vista, porque eu comecei a ler tudo que era coisa ligado a negros, à escravidão, ao samba aqui na região e em Santos principalmente, E a partir daí, conversando com o pessoal, trocando ideias para onde iria encaminhar, eu fui chegando a bibliografias e lendo cada vez mais e tentando entender as coisas. Então, a gente, em junho de 2020, a gente começa com uma pesquisa, porque entendemos que é necessário para propor o futuro, entender também o presente, a gente olhar para o passado. Essa região é uma região com uma característica, uma importância histórica, social e cultural para o país. É muito a contribuição negra é muito importante. E hoje com dados que representam uma segregação racial. Então, nossa pergunta é: o que aconteceu nesse abismo, onde um território que já abrigou o segundo maior quilombo do Brasil, e diversas lutas negras, hoje ocupa essa cidade em terceiro, no ranking de terceira cidade de segregação racial. Os meus locais, hoje o meu local de coração, que eu me sinto em casa, é São Vicente e Vicente de Carvalho. Mas quando eu tô em São Vicente ou em Vicente de Carvalho, aqui é o meu lugar. Eu nasci em São Vicente, morei um bom tempo em São Vicente, E São Vicente é muito louco, porque mesmo na área nobre, o centrão é diferente, é mais acolhedor. Você vê diversidade de pessoas. Você pode ir na praia de São Vicente, no Tararé de dia, você vai ver travesti, você vai ver pessoas trans. Em Santos você não vê isso. Em Santos os marcadores sociais são muito fortes, Ele delimita bem os espaços que você pode acessar e os espaços que você não pode, Santos é muito segregadora. O Batão tem a galera do coletivo Novo Paraíso, que eu me sinto muito bem ali, que tem a biblioteca pública
a única biblioteca pública de Cubatão que é aberta 24 horas. Você não precisa fazer um cadastro para pegar o livro, a molecada vai, pega o livro, volta de boa, devolve aberto. Era um lugar que teve várias atividades, vários eventos, a galera está se fortalecendo, está se organizando. Feira Preta, Efeito Preto, Semana Zumbi dos Palmares. É longe para chegar, é quebrada, né? Mas eu gosto muito desse espaço, desse lugar. Para mim, a Zona Noroeste é onde eu cresci, onde tem pessoas iguais a mim, entendeu? E muito além de questões sociais, pessoas que tipo, não têm acesso, da mesma forma que eu também não tive, né? Que é o lugar mais afastado, é onde fica as quebradas, onde fica as favelas, onde fica tipo uma das maiores favelas de palafita, né? Então, tipo, é isso, é ZN, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Olha, queira ou não queira, o local de resistência são as casas de candomblé, as casas de samba, né, as academias de capoeira, porque queira ou não queira, você está sempre enfrentando uma situação onde uma boa parte da sociedade ainda discrimina, né? E se você realmente não estiver ali realmente não se fazer presente, você viaja na forma como eles colocam, né? O bairro onde eu moro hoje, que é Macuco, para mim é muito significativo, assim, eu fico tentando descobrir o que já houve ali, né? Fico pensando quem morava assim na casa onde eu moro há muito tempo atrás, o que significa aquele lugar. E ali vai se tornando uma vila operária e obviamente, mais uma vez, majoritariamente de negros, né? Negros pescadores, e as pessoas vão morando ali. Essa concentração de população negra, tanto os mais pobres quanto os que vieram depois, negros também, mas operários já atuando no porto mais frequentemente, isso vai juntando. Você tem a ideia do batuque, você tem a ideia da capoeira, então vai criando uma concentração ali no Macuco. É claro que o samba é uma referência, mas o Macuco, o fato de ter nascido ali, as 3 primeiras escolas de samba nasceram ali, né? Figuras como Drauzio da Cruz, Cabo Roque, que já são mais para cá, todos são figuras ali. Tem como você falar de outra coisa, de cultura negra, você não fala do samba e samba. Então, de lembrança, assim, o Império do Samba, perto de casa, eu morava aqui no Silvio Jardim, o Império, ficava ali na Campos Melo, antigo cinema São Pedro, Dom Pedro. Toda briga de diretoria nasce uma escola de samba. Assim aconteceu Portela, Império Serrano, Portela, Tradição, e assim vai, né? E eu não sei o que aconteceu direito até hoje. Mas ele acho que desentendeu lá com a diretoria. E aí o que aconteceu? Minha avó virou para ele: por que você não faz uma escola de samba para você? E ele fez. E aí nasceu o Império do Samba em 55. E aí ele fundou o Império já... Acho que o povo gostou e tal, foi crescendo, de uma maneira que ela conseguiu pegar 8 títulos, né, seguidos. Posso provar, mesmo sem poder andar, se o Império me chamar, eu vou correndo atender, porque eu sou o Império do Samba até morrer. Eu sou o Império do Samba até morrer. Uma lembrança, assim, do futebol, né? Das casas de candomblé. A gente tinha aqui 2 casas, mas uma da permanece, que é aqui da Luiz Macuco, né? Está aqui até hoje. Posso falar a memória aqui de algumas, mas da lembrança. A gente jogava bola na rua, por exemplo, muito armazém de café, a presença das catadoras de café. E são majoritariamente negras, né? As pessoas ficam fazendo subsistência, catando café. Só para explicar o que é a catadora de café, é que o caminhão, quando chegava no armazém, vinha o caminhão com café, o sacador colocava ali e ficava aqui do lado com
um cone agudo, fosse uma faca aguda, né, se fosse com um cone, ele espetava no saco, caía para ele fazer a prova da qualidade do grão. Ele tirava, recolhia de colher e caía no chão. Esse que caía no chão, as mulheres catavam. E muitas mulheres viviam, eram catadoras de café. Era uma forma de seus filhos tipo um cordão de café. Isso veio assim com uma imagem. Estou vendo aqui. Os finais de semana todos eram desses da casa de candomblé. A minha adolescência toda, sabe? Meu pai ia, minhas irmãs também iam, muito contrariadas, né? Mas era muito bom e eu agradeço essa vivência, né? Porque era um ambiente que eu olhava e era todo mundo preto. A gente sabe que é uma das primeiras rodas realmente de capoeira no Monte Serrado, né? No Monte Serrado. Sendo que também no mercado, por ali, sabe? Porque tinha muito a tiririca, né? A tiririca seria uma capoeira simplificada, né? Que no Rio é pernada, na Bahia é batuque, e por aqui, no estado de São Paulo se chama tiririca. Eu me sentia muito bem, de pé no chão, descabelada, vinha alguém trançava, vinha alguém tirava trança. Era muito bom isso. Cheguei aqui com 21 anos de idade. Né? Quer dizer, já estou com 80, então, cheguei quantos anos a gente está na Baixada. E eu cheguei também com a intenção de trabalhar. E trabalhei. Trabalhei de ensacador, trabalhei no SMTC, trabalhei nas docas e, por último, na estiva, onde eu me aposentei. E eu só fui realmente dar continuidade na prática da capoeira no momento que eu entrei para as docas, para a estiva. Porque a estiva, por ser um trabalho avulso, dentro das normas, a gente poderia escolher qual dia que ia trabalhar ou não. Aí você tinha o tempo suficiente para desenvolver o trabalho. Não tinha intenção realmente de se tornar o que me tornei, né? Porque eu não via a capoeira assim como uma forma, né? Porque ainda dava ouvido para muitas coisas que vinha discriminar não só a capoeira, mas tudo aquilo que vinha da cultura de um povo de origem africana. Ser negro, a gente não pode deixar de fazer a leitura dessa palavra a partir do conceito moderno de raça, né? Então, ser negro já estar inscrito dentro de um terror racial instaurado, primeiramente. Ser negro, ser racializado, é ser um asterisco em algumas telas brancas. Eu acho que vira até redundante, né? Ser negro é ser resistência. É resistir o tempo todo, porque hoje a gente está tendo a oportunidade de fazer coisas que, sabe lá Deus, se 10 anos atrás a gente teria essa oportunidade de estar trabalhando com aquilo que a gente gosta, principalmente em meio cultural, que a gente não é visto, a gente não tem um padrão da sociedade para ser visto, né, para ser divulgado. Então, ser negro é ter resistência. É saber que todos os dias, quando eu acordar, eu tenho que colocar um pé para frente, respirar para ver se eu vou conseguir dar o outro passo ou se eu tenho que recuar para ver o que eu realmente vou fazer. O racismo existe por causa do branco. O racismo existe por causa do branco. Então, é essa questão que assim, que eu acho que a gente precisa bater e buscar espaço. O pai não é pedir licença. Acabou essa história de pedir licença. Não é um pedido de licença mais que vale, sabe? Eu costumo dizer para as pessoas, olha, vamos tentar olhar o que está em cima da mesa. A gente está muito embaixo da mesa, esperando cair uma migalha, né? Mas nem sempre quem está comendo deixa cair alguma coisa, né? Às vezes toma cuidado com um pratinho, alguma coisa, e não cai nada quem está embaixo. Então, a gente precisa olhar
em cima da mesa, né? Não é disputar, brigar, mas que todo mundo tenha acesso àquela fatia do bolo. Né? A gente não está tendo. A gente está tendo que lavar a forma, mas a fatia do bolo a gente não está tendo. Acredito que a gente teve um grande avanço em questão de movimento negro, em questão de garantia dos direitos, mas eu também acredito que a gente não regrediu, porém os nossos avanços são vagarosos. Olha, hoje eu digo que falta tudo. Esporte, lazer, cultura, a questão da cultura no que tange a arte, né? Então, muitos acreditam que cultura se limita a ir assistir um filme no cinema, não minimizando, mas uma exposição, né, de arte, assistir uma dança, ir num teatro, né? O esporte mesmo, né? Então, ou é ofertado futebol, ou é ofertado futebol, né? Os outros esportes a gente nem conhece direito, né? Mas a ideia central é humanizar a cidade. Eu acho que esse é o desafio de Santos. Santos, ela está muito gelada, muito brutalizada, é o termo. Isso é muito de... Ela exclui mesmo, né? E faz isso com muita tranquilidade. O desafio é humanizar a cidade. Isso é meme? Liberdade é onde, mano? Eu posso andar no shopping de boa, ver 2, 3 seguranças atrás de mim. Na época eu usava dread. Nossa senhora, pelo amor de Deus. Caridade, que caridade, se não é a gente que é da quebrada para ir pro cortiço, fazer levante para uma cesta básica, mano. Não tem caridade não tem. São conceitos também, né, que a gente precisa colocar do avesso também, esses conceitos de caridade e liberdade para mim, né? Caridade dentro de uma lógica protecionista, né? Me preocupa essa caridade protecionista e propagandista. Não vejo Santos como a terra da caridade e da liberdade. Penso que a gente precisa transfigurar os nossos conceitos também de liberdade, né? O que é ser livre e como conseguir esses ares livres que não temos. Obviamente que toda cidade, se você perceber, tem aqueles que trabalham pela liberdade, tem aqueles que trabalham pela caridade, né? Você vê isso agora na pandemia. Mas esse lema é muito batido oficialmente nos discursos, como se isso dissesse por si só alguma coisa, entendeu? É como você dizer que assim, olha, nós demos quase que uma dádiva, uma benevolência, assim, olha, nós demos a oportunidade de ter aqui, de abrigar aqui um quilombo, então olha como nós somos benevolentes, entendeu? É você tirar um pouco o protagonismo dessas pessoas. Obviamente que o caminho tinha que ser oficial, os negros e negras lutaram o tempo todo. Houve uma ajuda, houve quem se unisse, quem tivesse do lado, houve, óbvio. E tem negros e negras e lideranças negras e negras que aproveitaram isso, sim, tem que ter. Ué, você faz o quê? A minha mensagem é continuar resistindo aí até termos uma igualdade, que eu acredito muito que está bem mais perto do que a gente um dia sonhou. Tem uma frase do TC Silva que a gente falou algumas vezes, né, durante esse projeto, que é: um tambor nunca toca com uma pessoa só. Então, isso foi algo que eu aprendi com o mestre e que eu acredito, né? Eu acho que a gente precisa recuperar essa existência coletiva. Que ninguém deixe de sonhar, tá ligado? Tipo, eu não quero que as pessoas deixem de sonhar. Sei que é foda, várias necessidades, a gente tem várias outras coisas que a gente toma como prioridade e que pra nós, que vem de onde a gente vem,
várias outras situações que para as pessoas são prioridades, para nós é frescura, porque a gente tem, enfim, trabalha e corre, em outro sentido, a gente realmente corre, né? A gente não anda, a gente não caminha, a gente não troca, a gente corre. Vai dar vontade de desistir, vai dar preguiça de muita coisa, vão querer silenciar, vão querer nos calar e não é pra gente se calar não. E acreditar no nosso potencial. Eu não acreditava, eu aprendi com o apoio da minha rede, acreditar no que eu sou capaz, acreditar no poder de fala que eu tenho, eles acreditavam nisso. A gente tem que fazer o possível para não se vender, para correr atrás dos nossos amigos, não pegar nenhuma luta sozinha, travar essas lutas de forma coletiva, não esquecer nunca da nossa raiz. A nossa raiz é essencial e é de lá a nossa ancestralidade, tudo que a gente tem que beber sempre, sempre, sempre. Que a gente não passe mais fome, né? Seja a fome que for, a fome da vacina, a fome da comida, a fome da ausência de políticas públicas, que a gente não passe mais fome, né? Que a gente consiga parar de sobreviver e começar a viver. Seja família, não finja ser, seja amigo e não finja ser aquilo que você gostaria que a outra pessoa fosse para você, sabe? Então, acredito que quando a gente está no coletivo, a gente não foi colocado por qualquer motivo. Foi colocado para aprender, mas também para ensinar. Qualquer coisa que você fala, consciente ou inconscientemente, vem aquela sobrevivência pela própria vida em busca com a capoeira, né? Ela não está marcada para nós capoeiristas e para toda a sociedade, não de forma que foram taxados, mas sim de forma cultura. Então, o que eu quero dizer, gente, que se tem vontade de fazer, faça, porque a capoeira, ela nos conforta, não é religião, mas ela nos conforta como uma religião. Seja um tempo da sua própria filosofia. É isso. Vem aqui agora. E aí, outra coisa seria... Desculpa os pepinos não deixando vocês. Também eu acho bastante importante nesse debate nessa necessidade de se ocupar espaço da população negra, ocupar o espaço que é seu, que assim, como dizia o Malcolm X, assim, não é integração, não é exclusão, é respeito humano. Ser império é como eu sou, na alegria e na dor. Eu sou império do samba. Digo e posso contar, mesmo sem saber andar. Se o império me chamar, eu vou correr, não é pra lá, porque eu sou império do samba até morrer. Falou que a beleza do ouro é Oxum. Mamãe mandou eu seguir as águas de Iemanjá. E nesta vida guerreira eu sou mais um, trazendo a fé e a beleza dos meus orixás. Vovó falou que a beleza do ouro é Oxum. Mamãe mandou eu seguir as águas de Iemanjá. E nessa vida guerreira eu sou mais um, trazendo a fé e a beleza dos meus orixás. Na vida quem parte é quem deixa saudades dos contos que um dia a vovó me falou, trazendo na minha voz liberdade. O canto ecoou na cidade, meu canto é de origem dragão. Vovó falou que a beleza do ouro é Oxum. Mamãe mandou eu seguir as águas de Iemanjá. E nessa vida guerreira eu sou mais um, trazendo a fé e a beleza dos meus orixás. Fecho os olhos e lembro das suas palavras e tudo que você me ensinou, trazendo com
café.